Falar de biografia humana é entrar num campo de mistérios, né? Você tem que acessar um outro conhecimento que precisa ser muito sutil. Em contrapartida, ela é muito objetiva, porque a revelação do nosso destino, do nosso karma, se revela no fato ocorrido. Então não é uma coisa mística, é uma coisa muito objetiva. Mas para a gente ter a noção do que acontece na nossa vida, a gente precisa olhar os fatos da biografia, né? As condições às quais a gente vivenciou aquele processo, as pessoas que estavam relacionadas e como eu lidei com aquele fato. Porque o mesmo fato ocorrido, por exemplo, um susto, nascimento de um filho, um assalto, a reação do indivíduo é completamente diferente. Olhar a biografia, primeiro é olhar isto, olhar quais os fatos que ocorreram na minha vida e como eu lidei com eles. E em qualquer setênio, a gente trabalha a biografia seguindo as leis biográficas. Cada 7 anos existe uma modificação no indivíduo. Claro que quando nós dizemos isso, é uma teoria. Primeiro setênio, as crianças pequenas. Como ela foi acolhida no mundo? Como cada indivíduo foi acolhido? Nós chamamos do ninho. Que ninho ela recebeu? Um ninho fofo ou um ninho de espinhos? A partir disso, vai reverberar na biografia dela, podendo ocorrer, por exemplo, uma doença futura. Crianças que não têm ou não recebem a qualidade necessária para o primeiro setênio, que é o acolhimento, o calor e o amor, eles não adquirem o sentimento básico característico do primeiro setênio, que é a confiança. Então isso vai permanecer na sua vida relativamente. Depende de que eu preciso ou do que o indivíduo precisa para o seu próprio desenvolvimento. Então, a partir daí, o que ele vai fazer com isso é individual, é biográfico. É esse indivíduo que vai ver como ele vai utilizar. Então, a doença pode surgir no primeiro, no segundo setênio, por exemplo, quando ele tem na educação um professor muito rígido, ou ele não tem limites, onde ele não tem uma condição de percepção de si mesmo pela própria educação. Então, daí ele vai criar situações que podem ocorrer também como doenças muito mais anímicas aí do que físicas, como no primeiro setênio. E no terceiro setênio também são doenças que podem vir da própria biografia, né? Muitas vezes nós precisamos passar por certas doenças, são escolhas individuais para o meu aprendizado. Trabalhei muito tempo num ambulatório oncológico e eu vi isso de muitas pessoas dizendo: eu tive a doença e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei que eu tenho um período pequeno de vida, mas a doença foi a minha cura, porque é um processo da consciência, né? E a gente se pergunta o que é a cura e aonde a cura ocorre.